queridos e queridos, a você que está conosco pelo canal do Iluminando Consciências Espiritismo em Foco. É a você que nesse momento eu me dirijo, porque você compartilha dos nossos conteúdos, você está conosco a cada programa que nós lançamos, porque eu tenho certeza que você gosta dos conteúdos que nós colocamos aqui no nosso programa, não é mesmo? E hoje nós vamos trazer um quadro novo para o nosso programa. É o quadro Personalidades Espíritas, exemplos de vida que nós deveríamos seguir. Não só os espíritas, todas as denominações religiosas precisam pegar exemplos de homens e mulheres que verdadeiramente já fizeram na sua trajetória terrena um exemplo de vida plena, feliz, ressignificando as dificuldades, os problemas, transmutaram tudo isso e conseguiram se conduzir no mundo de maneira adequada. E nós vamos a Pedro Leopoldo. Eram 8 horas da manhã de um sábado de maio. Chico, ele levantou-se apressado porque ele tinha dormido demais. Já havia trabalhado muito na véspera, porque ele psicografava naquele momento uma obra erudita de Emmanuel. Não esperava a charrete. Ele foi a pé porque ele precisava chegar no escritório da fazenda onde ele trabalhava. Não andava, ele voava tão velozmente, achando que estava caminhando, mas ele chegava a voar. Quando ele passa em frente à casa de Dona Alice, ela então o chama. Chico, Chico, vem aqui, eu te espero desde as 6 horas da manhã e desejo uma explicação. Chico olha para Dona Alice e diz, estou muito atrasado, Dona Alice. Logo na hora do almoço eu voltarei e irei lhe atender. Dona Alice então fica muito triste e olha para ele que, retomando os passos de maneira ligeira, volta para o caminho do serviço. Mais adiante, o seu mentor espiritual, Emmanuel, lhe diz, Chico, volta lá, atende a irmã Alice. Gasta apenas, Chico, 5 minutos, que esses 5 minutos não vão de maneira nenhuma lhe prejudicar. Chico, então, volta e atende a Emmanuel. Sabia que você voltava, foi a primeira frase que Dona Alice disse. Eu conheço o seu coração, Chico, e eu gostaria de saber como é que eu deveria tomar esse remédio homeopático que Dr. Bezerra de Menezes me passou por intermédio de você. E aí Chico fala com ela, ela foi atendida muito alegre, se despede dele. Obrigada, Chico, Deus lhe pague, vá com Deus. Chico parte novamente apressado. Quer recobrar aqueles 5 minutos que ele perdeu. Quando ele anda uns 100 metros, Emmanuel, sempre de maneira amorosa, pede para Chico. Pare um pouco, Chico. Olhe para trás e veja agora, neste momento, que está saindo dos lábios de Dona Alice. Estão se dirigindo para você. Chico para, olha e percebe que dos lábios de Dona Alice estão saindo uma massa branca de fluidos luminosos. E ela, quando lança essa massa branca, encaminha-se para ele e encontra-lhe o seu corpo. Emmanuel então diz, viu, Chico? O resultado que nós obtemos quando somos serviçais, quando nós possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos. E então Emmanuel conclui, imagine só, ao invés de vá com Deus, que Dona Alice lhe disse, ela lhe dissesse magoada, vá com o diabo. Dos seus lábios estariam saindo outras coisas, não era, Chico? Como cinzas, ciscos ou algo pior. E Chico, neste momento, andando, sem receio de perder seu dia, sorria satisfeito com a lição que acabara de receber de Emmanuel. Ele entendeu tudo, porque todo o serviço de Deus, todo o serviço do Pai Maior, reflete-se
nos menores gestos com os nomes de gentileza, tolerância, afabilidade, doçura e amor. Esse é um grande exemplo que nós espíritas e todas as outras denominações religiosas precisamos seguir. Esse médium brasileiro que nasceu no ano de 1910 e desencarna no ano de 2002, ele foi reconhecido como o maior psicógrafo de todos os tempos. Com 4 anos de idade, Chico Xavier já via e ouvia os espíritos e já conversava com eles. Chico nasce em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e ele era filho de um operário muito humilde e de uma lavadeira, Maria João de Deus, a qual desencarna quando ele tinha apenas 5 anos de idade. E seu pai, porque não tinha como cuidar de todos os seus filhos, entrega alguns dos 9 filhos que tinha aos cuidados de pessoas amigas. Chico vai ser cuidado pela sua madrinha, uma mulher nervosa, muito obsidiada e que o maltratava cruelmente. Várias vezes, nessa idade, Chico ouvia sua falecida mãe dizer-lhes que iria enviar um anjo para que todos os seus filhos pudessem reunir novamente e sua família se agregar mais uma vez. E aí é que surge uma nova esposa para o pai de Chico e leva todos os filhos para ficarem juntos. Chico então começa a ter sonhos. Durante a noite ele se levantava muito agitado, conversava com todos os espíritos que ele via e pela manhã contava os sonhos à sua família. O pai de Chico leva-o para que ele converse com o vigário de Matozinho, que era aquele em que todos da casa acreditavam porque eles eram católicos. E assim esse vigário recomenda para Chico que ele não lesse mais jornais, não lesse mais revistas e nem lesse mais nenhum livro. E disse que ninguém voltava a conversar depois que morria. E Chico então conversa com sua mãe de maneira muito triste, porque ele não estava sendo compreendido por ninguém. E o que é que ele escuta da sua mãezinha? Ele diz que ele precisava modificar os seus pensamentos. Não deveria mais ser uma criança indisciplinada para ele não causar antipatia às outras pessoas. Deveria Chico, a partir de ali, aprender a se calar quando ele se lembrasse de alguma lição ou experiência que ele recebesse através do sonho. Precisava aprender a ser obediente para que Deus um dia lhe desse confiança do que os outros tivessem confiança nele. E durante 7 anos, de maneira consecutiva, ele não teve mais nenhum contato com sua mãe. E aí, integrado na comunidade católica, obedecia às obrigações do padre, tudo o que a igreja lhe indicava. Se confessava, comungava, comparecia de maneira pontual à missa e acompanhava todas as procissões, como um bom católico que ele havia se tornado. Levantava muito cedo para começar suas tarefas escolares e, em seguida, ele seguia para o serviço da fábrica onde ele já trabalhava às 3 da tarde e saía às 11 da noite. Em 1925, ele deixa a fábrica e vai trabalhar na venda do senhor José Felizardo. As perturbações noturnas então começam a continuar, a ficarem muito mais gritantes na mente do Chico. Os transes começaram a se aprofundar. Em 1927, uma das suas irmãs adoece. Eis que um casal espírita reúne com seus familiares para realizarem na casa de Chico a primeira sessão espírita que teve naquele momento lugar na sua casa. Na mesa haviam os livros O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E aí Chico então ouve da sua mãe: meu filho, eis que nos achamos juntos novamente. Os livros à nossa frente são 2 tesouros de luz.
Estude o Chico, cumpra com seus deveres e em breve a bondade divina vai nos permitir mostrar a você seus novos caminhos. A primeira e única professora de Chico que descobriu a sua mediunidade psicográfica foi Dona Rosália, uma professora. Fazia passeios campestres com ele e com todos os seus colegas de sala. E aí pede para que eles fizessem composições descrevendo aquele passeio. A composição de Chico tirava sempre o primeiro lugar. E ao entrar, então, para o funcionalismo público, como datilógrafo, lá na Fazenda Modelo do Ministério da Agricultura, ele começa, então, a demonstrar sua admiração pela natureza. Em 1927, foi realizada, então, a primeira sessão espírita lá em Pedro Leopoldo. Em junho foi formado o núcleo doutrinário, foi fundado o núcleo doutrinário. O Centro Espírita Luiz Gonzaga, em 1927, já no finalzinho do ano, e ficava na residência de Chico Xavier, e ele foi o primeiro presidente da instituição. E o grupo espírita foi construído depois no local onde antigamente era a casa de Maria José de Deus, a mãe de Chico Xavier. Chico Xavier fez a primeira atuação no seu serviço mediúnico em público no dia 8 de julho de 1927. O primeiro livro psicografado foi publicado em 1931. E nesse mesmo ano ele passou a receber as primeiras poesias. Escreve o maravilhoso livro Parnaso de Além Túmulo, que vai ser lançado logo mais em julho de 1932. Em 1950, ele já tinha psicografado 50 livros. Em 59, Chico se muda para Uberaba. E os benfeitores é que dizem para que ele mudasse, porque seria melhor para ele, porque naquela data ele iria iniciar suas atividades mediúnicas em reunião pública na Comunhão Espírita Cristã. Dá início, então, a uma peregrinação. Aos sábados, ele saía da Comunhão Espírita Cristã, visitava alguns lares carentes, levava a alegria e da sua presença amiga para todas essas pessoas e levava também alguns amigos junto dele. A cidade de Uberaba se transformou num polo de atração de inúmeros visitantes que vinham das mais variadas regiões do Brasil e até mesmo do exterior. Os seus livros, todos os livros publicados, os seus direitos autorais, sempre foram cedidos gratuitamente às editoras espíritas ou a qualquer outra entidade. Chico psicografou 451 livros, reproduzia o que os espíritos lhe transmitiam. Seus livros foram traduzidos para vários países. Psicografou cartas de mortos para suas famílias. Quantas famílias não foram consoladas pela mediunidade amorosa de Chico Xavier? Chico vai falecer em Uberaba no dia 30 de junho de 2002, quando estávamos comemorando um campeonato de futebol. E exatamente nesse dia ele desencarna. E Chico, com todo esse trabalho de amor e de luz que trouxe para nós, não só para nós espíritas brasileiros, mas para toda a humanidade, ele vai nos demonstrar como nós precisamos transitar no mundo, mas a gente precisa não se apegar ao mundo, viver no mundo sem ser do mundo, realizando tudo aquilo que nos compete realizar, levar através da nossa palavra o amor aos outros, o conhecimento, a bondade, acalentar, confortar, fazer com que o outro seja acolhido, fazer com que o outro ele seja, de certa maneira, amado. Sendo nós mesmos tolerantes com os outros, amorosos, antes de que sejamos com os outros, que a gente seja amoroso conosco, nos compreendendo, nos aceitando como somos e fazendo com que a nossa existência seja uma existência de luz,
como foi a existência de Chico Xavier. Claro que não seremos Chico Xavier, seremos Valdineide, seremos Riana, seremos Maria, seremos José. Mas nós, nos mirando nos exemplos desses homens e mulheres brilhantes que foram e que passaram pela existência, de maneira a nos demonstrar que poderíamos sim passar por aqui aprendendo, servindo e amando, só nos cabe, só nos resta pegar desses exemplos, pegar da nossa charrua e continuar a lida. A todos vocês, que as reflexões desse programa tragam acalento para seu coração e ilumine a sua alma. Beijo e até o próximo.